Como prometido, antes do intervalo, hora de entrevista importante aqui no nosso jornal, a gente tem ouvido os pré-candidatos à presidência da República, os nomes que já estão colocados. Hoje é dia de recebermos aqui no estúdio em São Paulo Renan Santos, que é pré-candidato pelo Partido Missão, partido recém-fundado pelo movimento MBL. Larissa Rodrigues está comigo nessa jornada aqui, direto de Brasília, aqui no telão. Pré-candidato, vou chamá-lo assim, muito bem-vindo aqui, um prazer recebê-lo, como a gente tem tido essa oportunidade de ouvir os candidatos. Quero começar, já que estamos a 2 dias de uma semana, 2 dias depois de um evento político importantíssimo que aconteceu, dado o ineditismo, a rejeição de um nome indicado ao Supremo Tribunal Federal, e com essa perspectiva de que, eventualmente, esta vaga que foi deixada por Luiz Roberto Barroso só seja preenchida quando um novo presidente for escolhido. Então, quero ouvi-lo sobre este assunto. Se o senhor tem alguns nomes já pensados de quais são juristas adequados para serem indicados ao Supremo Tribunal Federal, ou se não os próprios nomes, perfis que o senhor considera mais adequados para serem submetidos à sabatina e aprovação do Senado Federal. Maravilhoso, é realmente uma pergunta pertinente diante da bomba atômica política da última semana. Primeiro, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui com você, Yuri, com a Larissa, com todo mundo, todos os espectadores da CNN, uma honra. E sendo direto na resposta, nós precisamos de um perfil legalista, que não defenda os princípios conhecidos como neoconstitucionalistas, que é o que o próprio Barroso defendia, que é a ideia de que os ministros do Supremo têm que inovar, né? Sair da linha de ser um jurista que analisa a Constituição e criar leis a partir das suas decisões. Isso criou boa parte das distorções que a gente vê na relação entre judiciário e legislativo. Então, figuras que defendem uma perspectiva clássica por parte do judiciário é o básico, sem escritórios de familiares ligados a eles, sem vontade de participar do debate público, altamente discretos, nenhuma vaidade, nenhuma vontade de aparecer em redes sociais. Isso já é uma base, e obviamente o passado ilibado. Isso é a base para alguém participar de uma Suprema Corte minimamente saudável. No mundo todo, as Supremas Cortes, elas são caladas, desconhecidas, quase ninguém sabe o nome dos ministros dessas Supremas Cortes. No Brasil, as pessoas sabem quem são os 11 ministros do STF, mas não sabem quem são os 11 que vão jogar a Copa do Mundo. É sintomático num país que está doente. Pois é, talvez hoje em dia até o Carlo Ancelotti saiba quem são os 11 Eu tenho certeza. do Supremo e ainda está definindo ali o seu... Mas, Lari, antes só de passar a palavra para você, deixa eu só perguntar mais uma coisa aqui para o pré-candidato, para o Renan, porque diante do que aconteceu, também a gente percebeu um protagonismo não só do judiciário, que você já apontou como uma crítica, que o senhor já apontou como crítica, mas do próprio Senado. E aí, qual é, na sua avaliação, o cenário que o próximo presidente, seja ele quem for, vai encontrar na hora de fazer as indicações? Porque além desta vaga, há a previsão de pelo menos outras 3 de ministros que vão atingir a idade de aposentadoria. Luiz Fux, Carmen Lúcia e Gilmar Mendes. Como é que, na sua avaliação, vai ser vai se exigir do futuro presidente articulação política para trilhar um caminho viável para aprovação, porque no fim das contas é disso que se trata, indicar um nome que tenha a viabilidade de ser aprovado pelo Senado que for eleito em outubro deste ano. Yuri, a gente tem uma guerra institucional. É uma guerra institucional entre legislativo e judiciário, pelos motivos mais diversos, e por vezes a gente vê alianças entre eles. O que mais se comenta é uma aliança entre uma parte do STF e parte dos senadores, ontem pela derrubada, anteontem, pela derrubada do Messias, somado também à derrubada da CPI do Banco Master. Tá? A CPI do Banco Master, ela seria na prática um problema para ministros do STF e para membros do Senado. Basta ver que o Alcolumbre, ele está envolvido, a começar pelo barrigão dele, com o escândalo do Master. O Alcolumbre é uma figura que tem muito medo dos desdobramentos. Basta ver a questão previdenciária do Amapá, né? O Amapá comprou, através da sua previdência, títulos nem um pouco limpos do Banco Master. Então, há também nomeações na CVM que envolviam indicações do próprio Alcolumbre. Então, você tem uma relação de tensão e de aliança entre o STF e o Senado. E, na verdade, Poder Executivo, Legislativo e Judiciário, hoje eles estão em conflito nas atribuições, mas unidos na luta pela impunidade. Então é meio paradoxal. Às vezes eles vão se unir e às vezes vão se separar. Qual a função do próximo presidente da República? É alguém que tem que ter autoridade e projeto de Brasil. Projeto de Brasil e saber o que quer. Olha, eu vou chegar lá, primeiro dia eu vou enfrentar o crime organizado, eu vou fazer um pacote de reformas fiscais e eu vou diminuir o poder do Centrão. Essa é a minha plataforma. Sei qual é a minha plataforma, sou uma pessoa limpa, aí eu tenho como prerrogativa resolver essa briga institucional entre os poderes. E colocar na caixinha o judiciário, onde precisa ser colocado na caixinha, usando o Congresso e colocar o Congresso na caixinha quando necessário. Um exemplo claro, o Flávio Dino, que é uma figura política que está do outro lado
né, eu não concordo com ele nas premissas dele, ele está fazendo um trabalho que é importante em fiscalizar as emendas parlamentares de boa parte dos corruptos, dos bandidos que controlam o Centrão. Pois bem, não teria problema algum em me aliar com o Flávio Dino no enfrentamento político aos crimes que são cometidos usando parte do orçamento brasileiro. Mesma coisa me aliar com o Senado quando for para colocar o STF na caixinha. Larissa Rodrigues, o pré-candidato Renan Santos te escuta aqui. Tudo bem, pré-candidato? Boa tarde, obrigada por aceitar nosso convite. O senhor tem uma força muito grande nas redes sociais, né, muitos seguidores, e tem sido o seu principal canal de comunicação com o eleitor. E eu gostaria de saber como o senhor pretende chegar às pessoas que não usam muito esse canal, as pessoas mais velhas, que não têm redes sociais. Como o senhor tem pensado em trabalhar o seu nome, né, para torná-lo mais conhecido no Brasil todo, diante de uma eleição onde cada voto, ao que parece, será essencial? Perfeito, Larissa. Esse é o grande desafio. Eu sou presidente de um partido que foi fundado em novembro do ano passado. É um partido formado majoritariamente por jovens e pessoas que se uniram através das redes sociais para construir uma alternativa para o Brasil.